Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Rafael e nós vamos conversar um pouquinho sobre variáveis, tá bom? Esse aqui é um projetinho pessoal meu que eu tô fazendo junto com alguns colegas. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre o assunto de variáveis, nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto, analisar 5 variáveis que é muito usado na comunidade, né? Para dar uma capitulada, digamos assim, né? Nós temos que saber o que é uma variável e onde que ela fica salva, essa variável, né? Uma variável, ela serve para armazenar qualquer valor. Podemos ser números ou texto, valores tipo verdadeiro, falso, né? Tem que ter uma ressalva. A variável fica salva na memória principal do computador, ou seja, na memória RAM. Levando em consideração que essa memória é uma memória volátil, logo não salva. Memórias não voláteis são SSDs, HDs, pendrive, etc. Memória RAM não é para armazenar, tá bom? Só temporariamente. A variável é uma parte vital de qualquer sistema, pois é com ela que pode ser feito coisas incríveis. Uma variável pode ser um número inteiro, um número com decimal, um texto e um valor lógico, sim ou não, verdadeiro ou falso. Logo, a construção de uma variável é simples. Primeiro, declaramos o tipo de variável, se ela é inteira, caractere, texto, lógico, como nós tínhamos comentado anteriormente, né? Logo em seguida, damos um nome que faça sentido para aquela variável. Exemplo, vamos dizer que eu vou criar uma variável que vai receber o nome de usuário. Você não pode colocar variável JPK, não. Você coloca nome, usuário, para ficar fácil lá na frente. É as famosas boas práticas, tá bom? Exemplo, tipo, nome da variável recebe valor. Em Java, que é a linguagem que nós vamos usar para dar os exemplos, etc, tá bom? Logo, nós temos o exemplo da idade do Carlos, né? Que é uma variável do tipo inteiro, tá bom? Do nome idade do Carlos, que recebe 25. A melhor visualizar, imagina um post-it. O papelzinho aqui é a memória principal, tá bom? É onde vai ficar guardando. Idade do Carlos é o nome da variável e 25 é a idade dele, né? O valor que nós agregamos a essa variável. Tipo de variável. Na programação pode variar dependendo da linguagem que é usada, né? Se é tipado ou não. Mais adiante iremos conversar um pouquinho sobre tipagens de linguagem, tá bom? Nós vamos abordar 5 tipos de variáveis, sendo elas inteiras, caracteres, texto, ponto flutuante e lógicas. Cada uma delas tem sua especificação para usar o local certo e tudo mais. Tipo de variável do tipo inteiro. Como o nome mesmo já diz, já é uma variável, né, que aceita números inteiros. O que são esses números? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui eu coloquei um exemplo. O nosso mascote Rodolfo, ele tem 4 maçãs. Esse aqui é o Rodolfo com suas 4 maçãs. Ele é um pato meio diferenciado, né? Logo, na variável do tipo inteiro, com o nome maçãs do Rodolfo, recebe 4. Um detalhe, nós não usamos caracteres especiais nas variáveis, tá bom? Não começamos com números e nem com letra maiúscula. A gente diz assim, variável do tipo inteiro, maçãs do Rodolfo, recebe 4. Variável do tipo caracteres, assim como o nome já mesmo diz, ela aceita apenas um caractere individual. Pode ser A, B, um arroba, um número também pode ser um caractere. A diferença é que só vai usar para um único caractere, é o primeiro caractere que você digitar, tá bom? Um exemplo seria para escolha de sexo, se é masculino ou feminino, né? Exemplo, após ler um contrato bancário, o Rodolfo percebeu que é atrativo, porém no final ele deve digitar S para sim ou N para não. Aceita os termos? S para sim ou N para não. Logo, a gente fazer uma variável do tipo caractere, tipo char, que recebe S para sim ou N para não, né? Tipo texto, variável do tipo texto, string. Diferente da variável char, a variável caractere, a variável do tipo texto permite que você salve uma grande variedade em texto. Não necessariamente tendo que ser um texto mesmo, mas sim uma frase, uma palavra, etc. Essa variável se chama string, né? Um exemplo seria o Rodolfo novamente. E ao assinar o contrato, tinha que colocar o nome completo nele em um campo. Logo, o campo nome é uma variável do tipo string, do tipo texto, tá bom? Exemplo.
é uma variável do nome cliente do tipo string recebe Rodolfo Souza, que é o nome do nosso mascotinho. Variável do tipo ponto flutuante. A variável do tipo float, ponto flutuante, ela armazena tanto números inteiros quanto números decimais, né? Ela é usada quando tem que ter alguma certa precisão. Como exemplo, a altura de uma pessoa, que dificilmente vai ser 1 metro ou 2 metros. Vai ser tipo 1,55 m, 1,70 m, como exemplo, tá bom? Exemplo. O contrato que o Rodolfo assinou permitia ele escolher um empréstimo de até 10 mil reais. Porém, o Rodolfo, como é um pato inteligente, queria somente 7.530 centavos para fazer um investimento, né? Logo, uma variável do tipo float com o nome valor empréstimo recebe 7.530. Variável do tipo boolean. A variável do tipo lógico, né, do tipo boolean, é uma variável mais simples de se aplicar, porque basicamente ela só tem uma opção possível, sendo ela verdadeira ou falsa, true ou false. Essa variável é usada normalmente para controle de decisões de condicionais, né? Se for verdadeiro, então faça. Exemplo, nosso patinho Rodolfo, né, deu como garantia sua aguinha, né, do local de descansar. Porém, o negado, porque a lagoinha dele estava em execução hipoteca. Ele não pagou outro empréstimo que tinha feito com a lagoa, né? Logo, o sistema retornou que ele não pode pegar um novo empréstimo. Então, o sistema retornou uma variável do tipo boolean, o nome empréstimo aprovado, e retornou o valor nessa variável como falso. Ou seja, o empréstimo não foi aprovado. Ela é uma condição falsa. Logo, o Rodolfo ficou sem o seu empréstimo. Essas 5 variáveis, né, é o ponto principal do que eu queria tratar aqui com vocês hoje. Com elas, basicamente, você pode fazer milhares de coisas. Criatividade é o seu limite. Claro, existem outras variáveis também, dependendo da linguagem, né? E tem linguagem que não precisa necessariamente informar o tipo de variável é. Como um exemplo aqui que eu dei é o Python, que ela não tem necessariamente informar o tipo da variável. Você pode simplesmente declarar números de maçã recebe 5. O Python já vai pegar e vai processar, ó, digitou um número aqui. Diferente de Java, que é o que nós vamos usar nessas aulinhas. Meu nome é Rafael e fica aqui o link das minhas redes sociais para entrar em contato ou qualquer coisa assim.